pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Então chegamos à nossa segunda videoaula do nosso curso gratuito Bolos Fit. Eu queria dizer para vocês que eu tô impressionada com a quantidade de comentários, positivos com relação à nossa primeira videoaula. Já teve várias pessoas que colocaram em prática a nossa primeira aula do nosso bolo integral zero lactose e amaram a receita. Não acreditam como um bolo zero lactose, com farinha integral e ingredientes saudáveis pode resultar num bolo tão gostoso e fofinho. Então, você que está aqui na nossa segunda videoaula, se ainda não viu a primeira aula, eu sugiro que você pause o vídeo, vai lá, assiste a nossa primeira videoaula, pois eu passei dicas incríveis e fundamentais para você poder, começar a pegar suas encomendas, de bolos fit. Então, vai lá e assiste e depois você volta aqui comigo. Certo? Então eu já quero deixar meu agradecimento, foram muitas mensagens carinhosas dizendo que amaram a nossa primeira aula. Teve alunas que realmente nos falaram que esse curso era tudo que ela precisava. Era o que estava faltando no cardápio, era um curso desse, receitas como essas e fáceis, gente? Porque eu tô aqui para ensinar coisas fáceis que vocês possam comprar os ingredientes aí na cidade de vocês e já meter a mão na massa. Então, muito obrigada por todos os comentários, certo? Hoje a nossa videoaula é bolo zero açúcar. O foco aqui é no controle do açúcar, principalmente, não só para quem quer ter uma alimentação mais saudável, eliminando um pouco o açúcar, mas principalmente para quem tem uma dieta controlada, que é o caso de quem tem diabetes, certo? Então hoje o assunto é sério, mas antes de começar a aula eu já quero lembrar você que tem diabetes, seja ela tipo 1, tipo 2 ou pré-diabetes, lembre sempre, pessoal, para criar uma dieta é preciso um profissional da saúde. Então consulte o seu médico antes de sair comendo tudo quanto é coisa, experimentando tudo quanto é receita. É muito importante que você consulte com o seu médico para estar adaptando a sua dieta às nossas receitas, certo? Mas eu vou passar aqui para vocês tudo, Vou falar sobre cada tipo de açúcar, eu já estou com todos eles aqui, certo? As farinhas também já tenho aqui para mostrar para vocês, porque bolos fit não adianta eu só passar as receitas para vocês se vocês não conseguirem entender a importância dessa substituição de açúcar refinado por um açúcar mascavo, dessa substituição do açúcar pelo xilitol ou a própria substituição pela sucralose também. Então é importante que vocês saibam o porquê, o que tem em cada açúcar desse, por que é importante trocar, o que tem num que não tem no outro, o que é melhor num que não é bom no outro. Então eu vou estar explicando para vocês, daqui a pouco eu vou aproximar a câmera aqui para falar bem explicadinho um pouquinho sobre cada tipo de açúcar, e o quanto é importante vocês cuidarem isso, pegar o costume de ler agora os rótulos dos produtos no supermercado antes de comprar, principalmente para quem tem restrição alimentar. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho também sobre cada tipo de diabetes aqui, que é importante também pra gente definir, porque, como eu gosto de falar e falei na nossa primeira videoaula, cada organismo reage de uma maneira. Existem 3 tipos de diabetes, então, cada organismo e cada tipo vai reagir de uma maneira, cada tipo vai ter uma dieta. Então é importante ressaltar, mesmo que vocês fiquem bravos, mas tá falando a mesma coisa 1000 vezes. Consultem o médico para a dieta de vocês, Certo, gente? Então agora, na nossa aula do bolo zero açúcar, eu vou puxar a câmera para perto para falar um pouquinho com vocês sobre cada tipo de açúcar. Depois vou mostrar alguns tipos de farinha também, que é um ingrediente importante, para os nossos bolos. Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção nas informações que eu vou passar, tá? Então, gente, eu vou baixar a câmera agora para estar falando para vocês um pouquinho sobre diabetes
e também vou mostrar os tipos de açúcar. Vamos lá? Bom, pessoal, aproximei a nossa câmera, certo? E agora, antes de começar a mostrar, aqui tem os tipos de açúcar que eu vou mostrar pra vocês direitinho, todos eles. Tem aqui a sucralose também, tem xilitol também, tá? Então, lembra que eu ia falar pra vocês um pouquinho do diabetes, né? Tem o diabetes do tipo 2, que é a doença crônica, né? Que afeta a forma como o corpo processa o açúcar do sangue, no caso, a glicose, certo? Tem a diabetes tipo 1, certo? Doença crônica em que o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. E depois tem o pré-diabetes, que é uma condição em que o açúcar do sangue está elevado, mas não o suficiente para ser classificado como diabetes tipo 2, tá, gente? Então, por isso é importante a procura por um profissional, né? Porque ele vai saber qual é o seu tipo de diabetes para prescrever melhor a sua dieta, né? Para te indicar uma dieta melhor para o seu caso, tá? Como eu falei para vocês, é importante porque cada corpo reage de uma maneira, certo? Bom, pessoal, então tô aqui com açúcar refinado ou até mesmo pode ser o açúcar cristal, tá? O açúcar cristal, assim como o refinado, que é o exemplo que eu tô dando aqui para vocês, ele possui cristais grandes e irregulares, que são transparentes ou levemente amarelados, fáceis de serem dissolvidos. Durante a fabricação do nosso açúcar normal que a gente gosta de utilizar, adicionam-se produtos químicos para deixar ele mais branquinho e saboroso. Mas com isso, as vitaminas e os sais minerais são perdidos, gente. Por isso, então, que o açúcar refinado não é indicado aí para quem tem diabetes, tá? Então, voltando. Apesar de a maior parte do açúcar cristal ou branco refinado ser branco, também é possível encontrar ele em diversas cores, tá, gente? Então, pode ter outras cores ou variações de cores também do açúcar, tá? Até mesmo açúcar rosa, azul ou laranja, tá? Então, aqui, esse foi o nosso açúcar refinado. Agora, a gente vai pro açúcar mascavo, ó. Aqui o açúcar mascavo, ele é mais escurinho, parece uma areinha, né? O açúcar mascavo, ele é obtido a partir do cozimento da calda da cana de açúcar, mantendo boa parte dos seus nutrientes, como ferro, ácido fólico e cálcio. Por isso que ele é um dos açúcares mais indicados para quem tá aí tentando cuidar melhor da sua alimentação e da sua saúde, tá, gente? Por ele não ser refinado, ele também possui grãos maiores, mais escuros, que não diluem facilmente como o açúcar refinado e que tem um sabor bem parecido com o da cana de açúcar. E o cheiro, gente, também é bem forte, tá? Apesar de ser uma das versões mais saudáveis, ele também é rico em calorias, tá, gente? Então, deve ser consumido apenas em pequenas quantidades, tá? Agora eu tenho aqui o açúcar demerara. Olha, esse aqui, ó, parece um açúcar cristal, né? É o açúcar demerara. Ele é parecido com o mascavo. O que diferencia eles é um leve processo de purificação e refinamento, tá, gente? Mas sem a utilização de aditivos químicos. Então, ele também mantém os minerais presentes na cana-de-açúcar, tá? E dilui mais facilmente e tem um sabor mais ameno que o açúcar mascavo. Então, ele não puxa tanto aquele sabor da cana-de-açúcar que nem o mascavo, tá, gente? Depois, a gente tem também o açúcar orgânico. Quero ressaltar pra vocês, esse açúcar de marara aqui, ele tá mais grossinho, tá? Mas tem mais fininhos, vocês vão encontrar também mais fininhos. E agora vamos pro orgânico aqui, ó, açúcar cristal orgânico, tá? Ele tem as mesmas calorias de um açúcar comum, mas preserva uma pequena parte dos nutrientes presentes na cana-de-açúcar. A diferença principal é que durante a produção do açúcar orgânico, são utilizados ingredientes artificiais, adubos, fertilizantes químicos ou agrotóxicos em nenhuma etapa, tá, gente? Não são utilizados em nenhuma etapa agrotóxicos, certo? Ele também se diferencia por não ser refinado. Tem um formato mais grossinho, ó, como vocês podem olhar,
né? E mais escurinho. Além de ter um preço mais caro também, tá, gente? Mas ele é um dos mais indicados. Eu gosto muito de utilizar o orgânico e o demarara também, tá? E aqui, por último, para mostrar para vocês, eu tenho o açúcar de coco. Talvez muitos de vocês não tenham visto ainda o açúcar de coco. Olha como ele é bonito, tá? O açúcar de coco é abatido a partir da seiva do coqueiro, gente, não sendo extraído do fruto do coco, tá? Ele é um alimento minimamente processado, ó, vocês podem notar que ele é grossinho também, como acontece com o açúcar comum, tá? Ele tem um índice glicêmico mais baixo que o açúcar comum, ajudando a não alterar muito a glicemia, tá, gente? Então, além disso, ele contém também minerais como ferro, zinco, potássio e magnésio e vitaminas do complexo B. Muito legal. Por ser um carboidrato simples, todo tipo de açúcar deve ser evitado em caso de diabetes, tá, gente? Além de dever ser consumido apenas em pequenas quantidades para manter a saúde e o peso equilibrados, gente. Então, gente, essas são as diferenças, né, dos nossos tipos de açúcar. Esses aqui que são os mais utilizados, tá? Ainda ganha o demarara, né, que as pessoas utilizam mais, ou o mascavo nessas receitas de bolos fit. Gente, e agora, então, para quem tem, né, mais restrições, precisa ter, né, mais controlado a alimentação e o uso do açúcar, tem esses aqui que substituem o açúcar, como o caso do xilitol e sucralose, tá? Eles têm uma boa diferença de preço, mas até o mais indicado, que o pessoal utiliza mais para substituir o açúcar, é esse aqui, a sucralose, tá? Os dois podem ser consumidos, né, por quem tem diabetes, tá? Mas tem que ver a quantidade direitinho, né? Como é que tá a tua dieta, né? Aqui na embalagem já tem as principais informações, ó, do xilitol, tá? 40% menos calorias que o açúcar normal. E ele também é indicado para quem tá fazendo dietas low carb, tá, gente? O xilitol é um adoçante natural, tá? Encontrado nas fibras de muitos vegetais, incluindo milho, framboesa, ameixa, entre outros, tá? Então, ele é extraído, né, de alguns tipos de cogumelo também. É obtido pela hidrogenação catalítica da xilose, tá, gente? Então, é super indicado e ele é tão doce quanto a própria sucralose, tá? Então, podem utilizar nas receitas. Bom, gente, então, rapidinho, vamos falar também um pouquinho sobre a sucralose, que é uma substância sintética utilizada em substituição aos demais adoçantes artificiais com capacidade adoçante aproximadamente 600 vezes maior que a sacarose e é uma molécula derivada desta, tá, gente? Então, podem utilizar também, mas como eles, né, parecem ser muito mais doces até que o açúcar normal, a gente vai utilizar menos quantidade do que o açúcar normal, tá, gente? Do que aquela quantidade que a gente tem o costume de utilizar nas nossas receitas de bolo. Então, vai ser sempre menos, tá? Porque eles têm capacidade muito maior de adoçar os bolos e as nossas receitas, certo? Então, vamos lá para nossa receita. Bom, pessoal, chega de conversa. Se a gente for ficar passando todos os detalhes com relação a cada ingrediente, a nossa aula vai ficar enorme. Então, eu tô aqui com os ingredientes para fazer o nosso bolo zero açúcar, né? Um bolo diet, né? Para que vocês bombem aí de vendas. E eu não posso deixar de falar sobre o cacau. Eu falei na outra aula, mas vou falar de novo. Quando a gente quer fazer um bolo no tipo diet, zero açúcar de chocolate, a gente tem que utilizar cacau 100%, tá, gente? Que nem lembra que eu falei pra vocês? Aqui tá escrito, ó, chocolate em pó, 70% cacau. Então quer dizer que tem açúcar aqui, tá? Se fosse 50% cacau, também ia ter mais porcentagem ainda de açúcar. Então, se a gente não quer que vá açúcar no nosso bolo de chocolate, né, a gente precisa utilizar o cacau 100%, certo? Então, eu quero que vocês entendam bem essa diferença, tá? Então, a gente vai utilizar aqui, eu tenho alguns tipos de farinha, mas as farinhas eu vou entrar em mais detalhes na nossa próxima videoaula, que é a aula do bolo zero glúten.
Combinado? Então vamos começar com a nossa receita de uma vez. 4 ovos. Um detalhe muito importante, essa receita pode ser feita no liquidificador, tá? Sem problema nenhum. Então vamos colocar os líquidos. 4 ovos, 180 ml de óleo, eu tô utilizando óleo de canola, tá, gente? 170 ml de leite, tá? Pode ser o leite semi-desnatado, tá? Pode ser iogurte também desnatado, se você quiser, tá? Então, eu tô colocando aqui todos os ingredientes úmidos. Vamos utilizar também a sucralose, tá? Que é o adoçante culinário. Meia xícara, então, tá, gente? Vou colocar aqui. Meia xícara de chá. A xícara de chá é aquela que é 240 ml, tá? Essa minha xícara, na verdade, ela é de 300 ml, então eu sei mais ou menos no olho que é um pouco menos da metade, tá, gente? Então, tá? Então, colocar aqui meia xícara de chá. Ele é bem fininho, então levanta um pozinho, tá, gente? Mahara, eu não achei o cacau 100%, ou eu queria que ficasse com um sabor mais intenso do chocolate a minha massa. Você pode estar utilizando esse daqui também, tá, gente? Que é da Loçúcar. Ele é 0 açúcar, sem lactose, adoçado com stevia, tá? 43% menos calorias. Então você pode estar utilizando, vai ficar mais intenso o sabor do seu bolo de chocolate, certo? Mas eu vou utilizar o cacau 100% neste bolo de hoje. Então colocamos na batedeira os ovos, o leite, o óleo e o açúcar, que no caso, né, foi o nosso adoçante culinário. Esse aqui eu vou deixar para que vocês possam acompanhar, tá? Então a gente bate os líquidos agora em velocidade baixa para média, tá? Até que se misturem bem. Não vou colocar na alta para não levantar, né, o pozinho do nosso adoçante. Então vamos lá. Bom, pessoal, bati. Lembrando que pode ser feito no liquidificador também. Então bati essa primeira parte, que eu gosto de chamar bater os líquidos primeiro, tá? Vou deixar aqui dentro da minha batedeira. Fica bem fininho, tá, gente? Vou mostrar tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Fica bem líquido, tá? Ó, fica líquido, tá? É só pra misturar mesmo, tá? Deixar aqui. Agora, a gente vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, tá? Como o foco do nosso bolo de hoje é ser 0 açúcar, então você pode estar utilizando a farinha normal, tá? Farinha de trigo normal. Mas se você preferir, pode utilizar também a farinha de trigo integral. Mas se tratando de um bolo de chocolate, eu acho que o cacau, ele deixa a massa um pouco mais seca, então eu tô optando pela farinha, a farinha de trigo normal, para que o nosso bolo não fique tão seco, tá, gente? Então vamos lá. Vou adicionar 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Não vou encher bem até em cima, porque a minha xícara é maiorzinha, tá? Depois, gente, não esqueçam que nas receitas escritas vai ter tudo explicadinho, as receitas, tá, gente? Em gramas, em xícaras, tudo certinho pra vocês, tá? Então não precisem se preocupar, que depois a gente vai passar, certo? Uma colher de sopa de fermento, tá? Vou colocar aqui junto com a farinha, que é pra não correr o risco de esquecer o fermento, né, gente? Bom, gente, agora vou adicionando aos poucos aqui a minha farinha com o fermento.
e vou misturando com um fouet, tá? Essa massa zero açúcar, ela vai render um bolo para uma forma de 22 centímetros, tá? Olha que massa linda. E agora, por último, a gente vai adicionar 2 colheres de sopa de cacau 100%, tá? Uma, 2, tá, gente? Mahara, eu posso fazer essa massa branca também? Claro que pode, é só não adicionar o cacau, tá, gente? Então, vamos mexer agora aqui. Bom, gente, coloquei aqui então a farinha, o cacau 100%. Olha como ela fica com uma cor bonita, tá? Essa massa aqui que eu tô ensinando vocês hoje, eu tô utilizando ela fazendo uma massa de chocolate zero açúcar, mas vocês podem adaptar ela para um bolo diet de iogurte, tá? E é só não adicionar o cacau e também substituir os 170 ml de leite por 170 ml de iogurte natural, certo? Façam esse teste também que vocês vão amar, tá? Essa receita de iogurte até tá na nossa apostila também. Olha, gente, que massa maravilhosa, tá? Já misturei bem, tô aqui com a minha forma de 22 centímetros. Vou utilizar o desmoldante, tá, gente, da Mago. Não vou colocar muito, porque o desmoldante é gordura, certo? Então tá aqui. A minha massa, então, vai render uma forma, certo? Vou despejar aqui. E agora, então, vamos colocar a nossa linda massa na forma. Gente, eu tô utilizando a forma de 22, mas vocês podem utilizar 2 forminhas menores, aquelas de 17, que eu gosto de usar também. Aí a massa vai render 2 formas, tá? Utilizando o pão duro pra gente poder pegar toda essa massa, né? Vou dar 3 batidinhas, então, para tirar as bolhas de ar, certo, gente? E fica mais ou menos até a metade da forma com massa, tá? Uma forma de 22. Essa daqui é uma forma de 22 por 9 de altura, tá? Uma forma bem grandona. Lembre, se quiserem fazer 2 forminhas, usem as forminhas de 17 e 18 centímetros que vai render 2, tá? Mahara, muita receita, eu quero fazer um bolinho menor, pode fazer metade da receita, tá, gente? Então eu tô dando todas as dicas pra vocês. A massa que eu ensinei ontem era uma massa coringa, essa é uma massa também coringa, vocês podem fazer ela branca também, ou saborizar no sabor que vocês quiserem. Olha quanta receita maravilhosa. O meu forno já está lá pré-aquecendo em 180 graus. Cuidem a temperatura do forno, é muito importante para que o bolo não cresça e depois murche quando vocês abrirem, tá? Então é importante pré-aquecer o forno entre 10 e 15 minutinhos no máximo, não pode passar de 15 minutos, tá, gente? Em 180 graus, vai levar mais ou menos 40 minutos, 35 a 40 minutos para assar, porque vai ser uma forma só. Então o calor do nosso forno se concentra somente em uma forma e assim o nosso bolo vai assar um pouco mais rápido. Mas não há necessidade nenhuma de abrir o forno antes de 30 minutos. Combinado? Então eu vou levar o bolo pro forno e depois eu volto com vocês para que a gente possa fazer uma cobertura rapidinha
e para que vocês vejam também o resultado da nossa massa zero açúcar de chocolate, tá bom? Um beijinho e já volto. Bom, pessoal, voltamos. A nossa massa já assou. Olha, o nosso bolo cresceu bastante e eu deixei ele um pouquinho mais. E por deixar um pouquinho mais no forno, deu uma leve rachadinha por cima, porque o meu forno tava bem quente, tá? Mas eu queria que ele ficasse mais assado, mas não ficasse muito úmido por dentro. Mas olha a fofura, gente, não dá nem pra encostar, olha. Maravilhoso. Depois eu vou cortar pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho pra não desenformar agora muito quente, porque senão corre o risco de quebrar a nossa massa e eu não quero que ela quebre. Então, enquanto vai esfriando aqui, eu vou fazer uma cobertura tipo ganache para colocar por cima do nosso bolo zero açúcar de chocolate. Então, eu vou utilizar um chocolate diet, tá aqui sem adição de açúcar, tá? Chocolate ao leite, também não contém glúten, tá? Vou utilizar esse aqui. Vou utilizar também creme de leite, tá? Então, eu vou começar aqui cortando aqui o nosso chocolate. Aqui tem 400 gramas. Vou utilizar mais ou menos 250 gramas, tá? Vou cortar aqui. Quebrei aqui meu chocolate. Vou colocar aqui no meu potinho da Blue Star e vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. Coloco 30 segundos, mexo, tiro do micro-ondas, mexo, coloco mais 30 segundos, mexo. Vai dar acho que em torno de 1 minuto e meio para derreter o chocolate, tá? Então vamos lá. Pessoal, coloquei 30 segundos, tiro, ó. Tá querendo derreter, tá? Mas ainda não tá. Então, ó. Vou levar mais 30 segundos. Vou colocar aqui no potinho. Coloquei mais 30 segundos. Tem que se derreter por completo, tá, gente? Ainda não tá, ainda tem uns gruminhos de chocolate. Gente, essa parte dessa cobertura tipo ganache, você pode fazer também com um chocolate meio amargo diet, tá? Que seja sem adição de açúcar, tá? Mas uma coisa importante que eu quero falar pra vocês, mas é sempre bom lembrar que você, né, procure o seu médico antes, né, de incluir na sua dieta, é que às vezes os chocolates zero açúcar, eles são doces, às vezes são mais doces que o chocolate normal. E às vezes um chocolate que seja 70% de cacau também não vai fazer mal. Então às vezes você pode estar substituindo, fazendo uma ganache com um chocolate 70% de cacau, que vai dar certo também e não vai ser prejudicial à sua saúde, certo? Vou colocar mais 30 segundos. Enquanto o nosso chocolate está derretendo lá, eu vou desenformar agora a massa. Ai, gente, olha que massa mais fofinha, maravilhosa. Ó, deu tempo do micro. Limpando a bancada sempre. Olha, gente, que massa maravilhosa. Vamos lá. Agora sim derreteu por completo. Deixa eu pegar minha espátula. Vou colocar meia caixinha de creme de leite. Colocando aos poucos, tá, gente? Mexendo. Sempre cuidem também a temperatura, né, do micro-ondas.
né? Se não tá no muito alto, certo? Vou colocar mais aqui. Mahara, eu comecei a fazer meu ganache e ele parece que se endureceu. Adiciona devagarinho mais umas gotinhas de creme de leite que o seu ganache ele vai voltando ao brilho normal, tá? E a textura perfeita também, tá? Vou colocar mais um pouquinho para dar meia caixinha. Olha que brilhoso que tá ficando, gente. A nossa cobertura de ganache. Mais umas gotinhas para ele ficar com uma consistência mais molinha, mais agradável. Olha, gente, maravilhosa. Viu que fica brilhoso também o chocolate, mesmo ele sendo zero açúcar? E agora a gente vai colocar aqui no nosso bolo. Deixa eu pegar uma colher. A colher dá um resultado mais legal. Gente, é impossível você postar um bolo desse nas suas redes sociais e os seus clientes não babarem, tá? Não correr para perguntar o preço para você. Que delícia! Eu sou suspeita a falar, né, gente? Eu amo uma cobertura de ganache, que é a combinação de chocolate nobre com creme de leite. Maravilhoso! Gente, muito importante, postem bastante nas redes sociais os trabalhos de vocês para chamar bastante atenção, tá? Principalmente um bolo assim, escorrendo cobertura. Olha, quem é que vai dizer que um bolo deste daqui é todinho zero açúcar? Ninguém vai dizer, gente. Olha que maravilha, que delícia. Olha que lindo. Pessoal, para finalizar, eu vou pegar o nosso próprio chocolate zero açúcar e vou dar umas raspadinhas por cima aqui do nosso bolo, para ficar com cara mais ainda de que é impossível ser zero açúcar. Como um bolo tão lindo assim, caseiro, pode ser zero açúcar. Mas é muito importante que vocês não confundam o fato dele ser zero açúcar por ele ser baixo em teor calórico, tá, gente? Não confundam. Olha, gente, que delícia o nosso bolo zero açúcar. O que vocês acharam? Quero que vocês façam essa receita. Lembrando, gente, que aqui eu tô dando um exemplo de modelo com a cobertura de ganache, mas poderia ser uma cobertura de avelã, que tem também, ó, avelã zero açúcar também para você utilizar. Eu iria fazer a mesma coisa, eu iria aquecer um pouquinho a avelã e adicionar um creme de leite, ou eu iria aquecer o creme de leite e adicionar a avelã para não ficar puro, para não ficar muito forte. Então existem várias possibilidades também de cobertura para que vocês façam e coloquem no bolo de vocês
zero açúcar. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam que a nossa terceira videoaula é bolo zero glúten, certo? Um bolo funcional maravilhoso que vocês vão se apaixonar, tá, gente? Então, daqui a pouco os grupos vão ser abertos para dúvidas e vocês vão poder tirar todas as dúvidas nos grupos de WhatsApp. Lembrem que foi liberado para fazer a reserva da nossa super apostila de lançamento Bolos Fit. Então agora sim você pode ir lá, chamar o administrador do grupo no privado e fazer a tua reserva o quanto antes. A nossa apostila está com valor promocional de R$ 97,00 por apenas R$ 49,90. Então super aproveitem essa grande oportunidade. Mas lembrando que só com as receitas do curso gratuito vocês já podem iniciar, né, fazendo os testes e iniciando com bolos fit também, porque as minhas principais receitas, as melhores, né, tudo que tem de melhor, né, que eu consigo passar para vocês está nos cursos gratuitos. Eu tento passar o maior número de informações importantes, mas se tratando de um curso de bolos fit, a gente precisa focar nas informações mais importantes, né, gente? Como no caso da nossa aula de hoje foi um bolo zero açúcar, eu precisei focar em falar um pouco do açúcar em si, né, para vocês entenderem qual a diferença de cada açúcar. Precisei falar um pouquinho sobre diabetes, sobre a importância também de você procurar um médico para ter a sua dieta direitinho, a dieta que vai se encaixar no seu organismo, né, para o seu tipo de diabetes. Então, querendo ou não, uma aula que fica mais longa, mas são informações importantes que eu não podia deixar de dividir com vocês nesse curso, certo? Bom, pessoal, vou cortar o nosso bolo para mostrar para vocês, né? Olha a nossa massa, que fofinha! Olha, gente, maravilhosa! Olha, vou provar, tá, gente? Maravilhoso! Bem suave, doce, não é aquele exagero de doce, mas um belo bolo de chocolate, zero açúcar, que todo mundo que tem restrições ao açúcar vai poder consumir no café da tarde. E é uma massa de chocolate que vocês vão poder utilizar para fazer os bolos de chocolate também de vocês, né? Os bolos normais para aniversário, para prensar, né? Então, super, super, super aprovada, maravilhosa. Gente, façam, me marquem nas redes sociais. Lembrando que o meu Instagram é Oficial Mahara Bortolotti 1 e Oficial Mahara Bortolotti. São dois perfis, tá? Então me segue lá. Me marque para mim ver o resultado, né? Quero ver vocês colocando em prática essas videoaulas, certo? E lembrem do que eu sempre falo para vocês. Não aceitem críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Porque as pessoas criticam a gente, criticam quem inicia um negócio, quem tem em mente iniciar, né, um trabalho em casa com bolos, né, com doces. As pessoas criticam, mas na verdade elas gostariam de ter a coragem que você está tendo para iniciar o seu negócio. E depois que o negócio dá certo, essas pessoas que criticavam, elas vão te procurar para saber como é que tu fez para que o teu negócio tivesse sucesso. Elas primeiro criticam e depois elas querem saber como que a gente fez, não é mesmo? Então, levanta a cabeça, olhando sempre para o alto, que o Criador está lá em cima, querendo que a gente sempre esteja olhando para Ele, certo? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula. Enquanto tá lá no forno, tá difícil hoje, mas corta. Pega minha boca, não tá suja.